Para tratar do tema mediação, aspectos gerais do Marco Legal 2, convidamos para mediar o painel o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos as entrevistadas Juliana Loz de Andrade, advogada e doutoranda em Direito Privado pela Universidade Paris I, Sorbonne. E a advogada Roberta Rangel, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e integrante da Comissão do Senado para a Reforma da Lei de Arbitragem e elaboração da Lei de Mediação, criada em 2013. Tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell. Muito boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar efetivamente o Judiciário brasileiro, através do Conselho da Justiça Federal, que toma essa iniciativa de trazer aqui para este auditório e, portanto, franquear a população brasileira ideias e ações efetivamente cidadãs que podem, quem sabe, e é isso que nós almejamos, converter o Poder Judiciário realmente num centro de solução de conflitos sempre como última ratio e não a priori tudo chegar ao Judiciário. Mas eu devo iniciar essas palavras agradecendo sensibilizadamente, ministro Salomão, pela escolha do meu nome, Vossa Excelência, que coordena muito bem este evento, para estar aqui mediando este debate, este painel. Quero, igualmente, aqui fixar que o Judiciário Nacional, como de conhecimento de todos, atravessa uma das suas fases mais críticas, mas eu não perco o idealismo de afirmar que nós estamos numa fase de transição para melhor. Eu não vou aqui repisar os números que já foram aqui muito bem frisados por todos os que me antecederam, sobretudo pelo presidente Lewandowski da Suprema Corte Brasileira e presidente do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe a lume no seu discurso de inauguração deste evento os números que bem espelham a necessidade de um câmbio urgente e ingente de nós, magistrados, membros do Ministério Público e advogados, na visão de um poder judiciário. Necessariamente, o magistrado há que ser o primeiro protagonista da solução do conflito. Ele não pode, de forma alguma, ser ele protagonista do inverso, ou seja, de fomentar litígio ou fazer do processo algo que constrange as partes. Necessariamente, o processo tem que ser um veículo de solução de litígio e não de criação de outros ou instigação à criação de outros processos. E, sob esse prisma de mediação e arbitragem, necessariamente, eu tenho pleno convencimento de que esta é a saída imediata que o Poder Judiciário deve tomar para solucionar os seus problemas e fazer com que os atores do Poder Judiciário voltem a debater os grandes temas do direito brasileiro. Eu quero apresentar aqui as nossas debatedoras, a eminente professora Juliana Loz de Andrade, que é doutoranda em Direito Privado pela Universidade Panthéon-Sorbonne Paris I, mestre em Direito Público e especialista em Mediação pela Universidade Carlos III de Madrid, onde já atuou como responsável de gestão no Programa de Mediação Incidental em comarcas da Comunidade Autônoma de Madrid, com o apoio da Comissão Europeia e do Conselho Geral do Poder Judiciário da Espanha. E hoje integra o Grupo de Pesquisa em Negociação, Mediação e Resolução de Conflitos, especialista também em Direito Público pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem e da Comissão para Relações com a França, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pesquisadora do Instituto de Justiça e Litigância Alonso Martinez e mediadora. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui.
Eu também apresento agora a professora Roberta Maria Rangel, que é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, coordenadora e professora do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, em Brasília, membro da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Arbitragem e elaboração da Lei de Mediação, e procuradora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e advogada militante. Agradeço também a Vossa Excelência. É muito prazer em tê-la aqui. E, inicialmente, como já havíamos feito ali um briefing na CAFUA, o que eu imaginei é dar uma ênfase aqui a esse colóquio no terço da mediação e arbitragem, sobretudo no setor público. Os números estão aí, escancarados, do Judiciário brasileiro, a demonstrar que mais de 70% das ações de tramitação neste país são provocadas ou têm em um dos polos o poder público. E isso nós vamos buscar aqui instigar as senhoras a trazer a experiência disso fora do Brasil, como é que isso se dá, e se isso é possível. E temos aqui uma professora de Direito Tributário, saber, quem sabe, Roberta, a gente consiga domar também o fisco e trazê-lo também para a mediação. Quem dera. Para a mediação, de forma que a primeira instigação que faço às senhoras é essa. Ou seja, como nós precisamos mudar culturalmente este país e o Poder Judiciário como um todo, o sistema judiciário e os seus atores como um todo, e fazer com que a mediação e a arbitragem seja a primeira das soluções para os litígios neste país. Quem quiser. Boa noite a todos. Bom, ministro, não direi que sou pessimista, né? Mas, sendo realista, é uma questão um pouco complicada, principalmente no que diz respeito à mediação. A arbitragem, né, como todos sabem, ela sempre teve, a administração sempre teve a possibilidade de arbitrar. A Lei 9.307 já previa essa possibilidade no artigo 1º, embora alguns pensassem que não estava de forma muito clara. Isso acabou sendo muito bem esclarecido por nossa comissão, que desenvolveu 2 parágrafos justamente em relação ao artigo 1º, para deixar claro que a administração pública pode, sim, arbitrar, apesar de ter tido uma polêmica, porque uma das emendas da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados acabou colocando que esta arbitragem na administração pública passaria a depender de um regulamento. E isso, no nosso entendimento, vai acabar, se assim passar, vai acabar sendo um entrave, porque antes, uma coisa que já acontecia, exemplos de milhões de legislações esparsas, legislações específicas da administração que já previam a arbitragem. Então, em passando essa emenda da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ao projeto que saiu do Senado, obviamente, a dependência de um regulamento sempre é algo ruim, porque não se sabe, o regulamento é difícil no nosso Brasil, regulamentos que não extrapolem a lei, regulamentos que não vão além daquilo do que deveria ir. Bom, em relação à mediação, realmente não há uma legislação específica. Se aprovado o projeto da comissão, teremos o primeiro marco regulatório de mediação. Agora, as dificuldades na implantação de uma política no setor, no Brasil, eu acho que são muitas. Eu diria que 2 palavras precisariam ser bem verbalizadas e bem compreendidas pelo setor, que seriam as palavras gestão e diálogo. Para que seja arbitragem, seja mediação, tenha um sucesso na administração, é preciso que os gestores dos órgãos públicos compreendam de que nem tudo precisa ser conflituoso, nem tudo tem que ser judicializado. Isso depende obviamente, de uma confiança, né, que o gestor tem que passar para os administradores, uma possibilidade, abrir a administração para o particular, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a relação particular
e administrador é vista como uma relação espúria. Todo mundo sabe da dificuldade que é de um particular e a qualquer tipo, usar um termo bem antigo, de repartição pública, conversar com o administrador, expor o problema, e, às vezes, a gente, né, eu sou administradora, você vê que a solução está ali, simples, poderia realmente haver um consenso entre as partes, poderia se evitar uma série de demandas judiciais, e isso não acontece. Também por quê? Porque nós temos um princípio da legalidade, constitucionalmente posto no artigo 37, que acabou vencendo, no meu ponto de vista, muito mal interpretado pelos tribunais. O rigor que se dá ao princípio da legalidade acaba engessando a administração. Então, faz com que o gestor do órgão público não veja uma válvula de escape para negociar e não incentiva os administradores subalternos a fazerem esse tipo de conversação e de tete-a-tete com o particular. Em relação ao diálogo, eu diria que as dificuldades estão que para a mediação e arbitragem serem um sucesso no setor público, não depende só de uma boa gestão de um órgão público. Existe o diálogo que tem que ser feito com os outros atores do nosso ordenamento, do nosso Estado. Né? Nós temos Ministério Público, nós temos o Poder Judiciário, nós temos uma Constituição que prevê a possibilidade de qualquer cidadão, por exemplo, entrar com uma ação popular. Existe a ação civil pública, existe uma série de mecanismos que acabam, e uma série de atores que, no meu ponto de vista, acabam amedrontando um pouco esse diálogo, essa necessidade, essa possibilidade. Não seria pela cultura da autoridade, do particular, no país, sempre vislumbrar a necessidade de buscar essa mediação na pessoa de uma autoridade? A gente estava até conversando ali nas coxias, né, sobre isso, né? O Brasil ele tem essa característica muito paternalista, né? Então nós sempre nos acostumamos a confiar naquele que teoricamente nós achamos que é mais forte do que nós. Aquele que tem a carteira, aquele que tem o símbolo, aquele que fez o concurso público, e um mediador, um administrador, por exemplo, que vai fazer esse papel, ele realmente culturalmente, eu acho que vai enfrentar uma grande dificuldade do povo brasileiro de acatar. E fora, só para complementar, ministro, né, como eu estava falando, a própria dificuldade que se tem no Brasil de se abrir um diálogo entre os setores e um diálogo com o administrado. O administrado, realmente, ele é visto como quase que um criminoso. Né? Nas administrações, nas repartições, super. Para você marcar uma audiência com um gestor para discutir uma coisa super simples, todo mundo sabe, é um calvário. Né? E, às vezes, quando se consegue uma solução, se consegue pacificar um conflito, vem o Ministério Público, entra com ações, entra com ação de improbidade, ação civil pública, e, para complementar, vem o Judiciário e chancela aquilo. Então, é possível? É possível, mas eu acho que vai demorar, né? E depende de um esforço conjunto de todos esses atores que realmente atuam no setor público, com a ajuda da academia, obviamente. Boa noite a todos. É um privilégio para mim estar aqui hoje. Queria agradecer o convite do ministro Luiz Felipe Salomão, a quem eu tenho acompanhado de longe, mas tenho visto grandes esforços nesse setor aqui no Brasil e que acompanha um pouco o movimento mundial, embora alguns países já sejam bastante desenvolvidos nessas áreas. Há um movimento mundial recente, principalmente liderado dentro da própria Europa, dentro dos próprios países europeus, no sentido de uma mudança. Né? O que a Roberta estava comentando, essas dificuldades aqui no Brasil. Claro que aqui tudo tem uma perspectiva muito grande, porque a gente está falando de um país que tem 200 milhões de habitantes, com extensões geográficas imensas, então, realmente, a gente tem muitas dificuldades. Mas essas dificuldades elas estão presentes ainda também nos ordenamentos europeus,
e não são peculiaridade do nosso sistema, né? Eu acho bacana olhar para a experiência europeia atual, ou pelo menos dos últimos 10 anos, porque, se a gente observa os Estados Unidos, eles têm uma cultura jurídica muito diferente, uma cultura de litigância completamente diversa. Então, quando a gente olha para aquilo, está tão longe da gente que a gente não fala a mesma língua quando a gente lê sobre mediação no sistema. Mas, quando a gente pensa na Europa, é algo tão próximo, que nossas raízes estão tão interligadas, que fica mais palpável. Tem os mesmos problemas de duração do processo na Itália, tem os mesmos problemas de cuidado na Espanha, tem os mesmos problemas de formalidade excessiva na França, então fica mais próximo para a gente sentir como a gente pode trilhar esse caminho. Ministro, eu acho que as dificuldades são grandes, mas, como bom mediador, a gente sempre tem uma visão muito positiva para o futuro, principalmente considerando a rapidez com que as coisas acontecem no nosso país. Se considerar o caminho que tem sido feito nesse último ano, nessa última comissão, o próprio diálogo que foi instaurado, foi algo muito rápido, com um resultado que está aí, está na porta. Talvez a gente tenha um marco legal muito próximo, né? Então, no Brasil, as coisas acontecem nessa velocidade. E é importante ter esse tipo de evento hoje, principalmente chamar a magistratura para esse movimento, por uma grande razão, que é o que eu estava contando ali atrás, um pouco antes, que é a seguinte: quando o professor Frank Sanders ele começa a falar nesse ideal de múltiplas portas, ele fala o seguinte: por que eu vou levar para o judiciário outras formas de resolver o conflito? Por que eu não levo em outro lugar? Por que eu não levo no centro comunitário? Também pode levar, claro, mas por que é tão importante ter isso próximo do judiciário? Aí ele responde com uma analogia muito simples, que é o seguinte: quando você pergunta para o ladrão de banco por que ele rouba o banco, ele vai responder para você porque é lá que está o dinheiro. E se a gente analisar onde está o conflito hoje no Brasil, principalmente hoje no Brasil, a gente percebe que o conflito está na justiça, está no Poder Judiciário. Então, se é lá que o conflito está, é lá que a gente tem que levar o novo método, as novas técnicas. Então, assim, o ladrão vai roubar o banco porque lá tem dinheiro, nós vamos oferecer a mediação ou informar sobre a arbitragem por meio do judiciário, porque é lá onde está o conflito. Para tanto, não seria pertinente que nós incluíssemos nos currículos, ou pelo menos nos exames de ordem, nos concursos públicos da magistratura e Ministério Público, também essa disciplina, para que a gente fomente isso desde a base? Ah, sim, com certeza, né? Isso é fundamental, e esse diálogo, né? Como eu falei, eu acho que sem os outros atores estarem abertos para esse novo método, isso não vai funcionar. E eu queria complementar o que a Juliana falou da analogia do ladrão de banco. Então, o conflito está no judiciário, levar a mediação ao judiciário. E, em relação à administração pública, o conflito está na administração pública, né? Ontem, o secretário da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, trouxe os números estarrecedores: 51% dos litigantes no país, se não me falha a memória, é o poder público, são do poder público, né? 51%. Então, eu acredito somente numa mediação administrativa que aconteça dentro da administração. Eu, particularmente, com o nosso sistema, com a nossa rigidez constitucional, com o nosso princípio da legalidade, com a interpretação que se dá com as ações populares, com as ações civis públicas, com o Ministério Público, eu não acredito numa mediação bem-sucedida que não aconteça dentro da administração pública, como já acontece na administração federal. Até o professor Otávio, na palestra dele, ele chamou atenção. Em 2007, foi criada as câmaras de conciliação da administração federal, na AGU. Elas funcionaram, funcionam, mas houve um recrudescimento, infelizmente, em relação a números, que eu até tenho alguns números. Em 2007, 2 conciliações, 2008, 17 conciliações, 2009, 32, 2010, 21, 2011, 37,
2012, 34, e 2013, que é até o ano que eu tenho, até a data que eu fiz essa pesquisa, 7, digamos, vamos botar 10 conciliações. Então, a gente vê que houve um recrudescimento, né? Então, é de se perguntar por quê? Por que que isso não foi incentivado? Por que que não se incentiva? Precisa de legislação para isso? Sinceramente, eu acho que não. Já existe. A legislação já existe. Aliás, lei é o que não falta aqui no Brasil, né? Até para a gente pegar um elevador, tem uma lei federal que diz como que a gente tem que entrar no elevador. Não que não seja importante, mas, né, se imaginar que um Congresso, acho que é lei federal, né, que um Congresso vai votar uma lei para como você entrar dentro do elevador, prestar atenção, enfim. Né? Então, a gente tem a Lei 9.469, de 97, que foi a que previu essas câmaras de conciliação, as portarias e resoluções. Então, tem esse projeto de lei, que foi uma junção do projeto que nós fizemos lá na comissão, que era muito mais simplificado, era só mediação extrajudicial e a mediação privada, e esse projeto que hoje está tramitando na Câmara, que é uma junção com sugestões da própria advocacia pública, mas, do meu ponto de vista, desnecessário. Sobre a formação, até trazendo a experiência que você tem na Europa, de formação disso, até para que, quem sabe, quebre um ranço um pouco do advogado, como há um quinhão de advogados que entende que necessariamente vai haver perda de mercado. Há membros do Ministério Público que entendem que vai haver perda de poder. E juízes também, por sua vez, de uma atitude às vezes preconceituosa, também imaginam que ficariam em meros homologadores de decisões de autocomposição. E como é que isso funciona fora, e qual a experiência que a gente pode trazer para cá, para o nosso sistema, para fazer essa conversão, essa mudança de cultura, né? Essa questão da mudança de cultura, que a gente fala o tempo todo, isso é algo que é claro que é necessário, mas, ao mesmo tempo... Porque lá enfrentam, né? Isso. Sem dúvida, e continuam enfrentando. Ainda que os países europeus, por obrigação de uma diretiva europeia, para quem não acompanha a parte de direito comunitário, na União Europeia, a União Europeia tem o poder de determinar que os países normatizem, criem leis em determinadas áreas. Então, desde 2008, tem uma diretiva número 52, que determina que os países tenham uma legislação de mediação na área de conflitos cíveis e comerciais, no que diz respeito a conflitos internacionais. O que acontece com essa determinação europeia? Ela é incorporada nos Estados, com legislações internas, e quase na maioria dos Estados, ela foi estendida também para todas as relações internas. Então, não se aplica somente aos conflitos internacionais. Ela, via de regra, pelo menos é o caso de França, Espanha, Portugal, Itália, mais tantos outros países, Grécia, que legislam para todo tipo de conflito civil e comercial interno. Essa diretiva ela tem uma preocupação com a formação e com a informação de todos os atores, como a Roberta estava falando, e das pessoas de uma forma geral, porque, sem dúvida, é um grande passo para que a mediação ela passe a ser utilizada. De uma perspectiva mais do advogado, que tem sido tão criticado em relação a essa resistência em participar da mediação, talvez algo que se possa fazer, dando um enfoque também de mediador, de combater o problema, olhar para a solução e não olhar para o problema, talvez o que possa ser feito é identificar como nós podemos preparar os advogados não só para trabalhar como mediadores, porque nem todo mundo tem a vocação, a habilidade, a paciência e a vontade de trabalhar como mediador. Mas, sem dúvida, ele tem tudo isso para atuar naquela profissão que ele escolheu, que é o de advogado. E o advogado, então, ele precisa ser formado com bases negociais, de um modelo não só adversarial, que a gente encontra dentro da arbitragem ou dentro de um processo jurisdicional, mas também num modelo mais de ganhar-ganhar, num modelo mais colaborativo. Então, uma coisa que está super em moda na Europa no momento é discutir o direito colaborativo, como incluir
diversas técnicas de colaboração dentro da atividade do advogado. Então, acho que esse é um grande passo, que não é tão difícil, e atrai os estudantes de direito, atrai os advogados, porque, muitas vezes, se você institui um curso de mediação, talvez não pareça tão instigante para ele participar de um curso de mediação, como é participar de um curso de negociação, em que ele vai ser preparado para aprender a lidar com o conflito do cliente, preparar a negociação e para aquele processo, seja assistido por um mediador, seja não assistido, com uma visão mais de colaboração, em que ele enfoca a solução junto com a outra parte e não o problema, não a subsunção da norma. Então, acho que essa formação é muito importante. E ela também, aí vou fazer uma ponte com a parte da magistratura, que eu acho que é um ator muito importante, que é a seguinte questão. Quando fala assim, nós vamos discutir sobre mediação como magistrado, mas o magistrado, o que ele entende de mediação? Então, fica um pouco essa guerra, mas o importante é entender que o magistrado ele não precisa ser um mediador, ele não precisa entender perfeitamente como aquele processo vai se desenvolver, mas ele precisa entender quais os conflitos, eventualmente, que ele vai sugerir a mediação. Ele precisa entender... Transmitir segurança, sobretudo. Exatamente. Até para, eventualmente, numa audiência que você sugere a parte aquilo, mas, Excelência, como é que acontece? Acontece assim. Você precisa ter o conhecimento perfeito das técnicas. Esse é um trabalho de outra pessoa. Mas você precisa, sim, ter conhecimento das dificuldades, do tempo que, via de regra, vai levar para aquela mediação se desenvolver, esse tipo de detalhe. Então, o magistrado ele é muito importante, a formação do magistrado, nesse sentido, é muito importante, não como mediador, mas como ator essencial no fomento da mediação judicial, e sem contar a parte do Ministério Público e dos outros atores, que, muitas vezes, são um grande obstáculo para a realização da mediação. Para ilustrar um pouco, eu estava conversando com eles ali atrás, e tinha um grande caso, foi até esse ano passado, aqui no Brasil mesmo, que a gente tinha conseguido levar um problema ambiental. O Ministério Público, existia um dano ambiental numa certa comunidade, e o dano já tinha acontecido. Nós conseguimos fazer com que as partes, que era, né, a comunidade, sentasse para tentar resolver o problema juntamente com o Ministério Público, e aquela mediação foi se desenvolvendo de uma forma muito rápida e positiva. Só que, num determinado momento, o representante do Ministério Público fala, não, mas, a partir de agora, eu só quero que as sessões de mediação sejam realizadas dentro do prédio do Ministério Público. Uma coisa tão simples, mas que trava completamente o processo. O que aconteceu com esse processo, que já estava em fase recursal? Ele foi paralisado, não houve mais mediação, não houve uma solução para aquele problema, e por causa de um detalhe, de uma questão de poder. Talvez uma forma da gente conseguir resolver isso é conversar com o Ministério Público para tentar entender quais são os medos, os receios, como pode ser ajudado, o que pode ser feito também. Porque, se eles agem dessa forma, é porque existe algo por trás que a gente pode dialogar. É porque tudo no Brasil é no automático, né? Então, você faz um concurso público para o Ministério Público, para a magistratura, para procurador, né? Você aprende aquelas regras e pronto. Depois, você não tem uma formação. Né? Já se teve a ESAF, eu não sei como é que está hoje, né? Mas a ESAF ou uma outra, eu não sei se a ESAF ainda... Teve uma escola da administração aqui no Brasil de um tempo que foi um centro de excelência, e essa escola acabou. A ESAF hoje é uma escola subutilizada e, sabe, poderia estar fomentando, poderia estar ajudando, né, os administradores a compreender gestão. Gestão é uma palavra que falta muito no Brasil. Legislação a gente tem, bons profissionais a gente tem, mas não temos uma gestão. Não seria necessidade de que os atores desse processo todo tivessem sempre uma visão sistêmica de suas decisões, de seus atos, e não imaginassem, como imaginam em grande parte, que eu fiz a minha parte, encerro aqui no meu quadrante e passo a bola, numa linguagem mais chula, ao subsequente. Ou seja, e a par disso, eu instigaria as senhoras a que nós conversássemos
de que nós não temos nenhuma intenção, nós do Judiciário, de deixarmos de receber a gama de processos que recebemos hoje, e com essa burocracia toda, e vemos a transferir essa burocracia e esses processos todos para um outro guichê. Não é isso, não pode haver isso. Trocando em miúdos, a preocupação que me assalta e que eu transfiro à senhora para nós conversarmos é saber, não há o risco de uma burocratização desse procedimento, que a lei é muito clara, um dos princípios é o da oralidade, mas quem não se recorda é que a 9.099 já previa isso lá atrás, e eu contava às professoras lá atrás que eu fui promotor tanto de juizado especial civil quanto criminal, e eu não admitia, na atuação disso, que as partes, eu, portanto, como parte, nós abdicássemos desse princípio. E nós conseguimos fazer com que, numa mesma semana, todo o litígio fosse solucionado. Isso logo no início dos juizados. Os anos se passaram e, depois disso, os juizados passaram a ter audiência marcada, armários e armários de processo, e aquele auto circunstanciado se converteu em um auto. Então, a indagação que faço é, será que no procedimento que o marco legal traz exemplarmente, ou seja, desburocratizante, nós poderemos conter essa sanha nacional de papel, carimbo e carteira funcional para que nós avancemos efetivamente? Porque a professora Luciana acompanha isso na Europa, que já é uma fase vencida, creio eu, em alguns países. Mas há o tom de formalismo muito grande. Então, é isso que eu instigaria. Não, um país que já teve o Ministério da Desburocratização, né? Eu acho que no Brasil tudo tende a se burocratizar. Eu tenho realmente muito medo de criação de órgão, de criação de função, de criação de responsabilidade. O meu ponto de vista é se pegar a estrutura que já existe, treinar os gestores e os administradores e incentivar para que eles realmente tentem solucionar os conflitos da forma mais simples. Por exemplo, um processo de licitação, onde há um atraso na entrega, na prestação do serviço ou na entrega do material. Ao invés de se aplicar uma multa, que provavelmente vai ser contestada no judiciário, por que não se chega a um acordo antes? Né? E, para isso, volto a insistir, tem que contar com a participação das outras pessoas que compõem o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema. A questão levantada da possibilidade de se tornar uma burocratização é uma das questões mais pertinentes que eu vejo na atualidade, porque no Brasil, e hoje, pela parte da manhã, eu acho que a gente estava falando aqui sobre a dificuldades que se tem, às vezes, de adaptar modelos estrangeiros dentro do nosso próprio ordenamento, que a gente tem que dar uma versão tupiniquim. Eu uso, às vezes, a expressão, a gente coloca um pouco de farofa e torna algo mais adaptável ao nosso sistema. É uma grande preocupação, porque em sistemas que têm problemas semelhantes como o nosso, ou já passaram por isso. A gente teve a questão da conciliação, que, em muitos casos, ainda hoje, ela é uma fase a mais, algo a mais que você tem que fazer até chegar a ter acesso realmente à tutela. Isso já aconteceu em outros países, isso aconteceu na Espanha. A conciliação era uma instituição muito observada de uma maneira muito negativa. Isso acontece também no Brasil, eu acho, em alguns setores, o que pode atrapalhar, sim, uma institucionalização da mediação, principalmente se a gente quiser seguir os modelos, como é o caso da Argentina, que se fala, é tão desenvolvido, porque já tem há tanto tempo. Realmente, eles estão na frente no sentido normativo, eles têm um grande número de mediações, porque a mediação é obrigatória, mas, se formos observar também a quantidade de papel assinado sem que algo realmente exista na prática, é enorme. E a tendência é que isso aconteça também no modelo italiano, que transpôs a diretiva europeia
com uma versão um pouco mais forte de instituir a mediação de um modelo obrigatório, ainda que ele seja um modelo que a gente chama de opt-out, assim, que você pode sair, né? Assim, tem como sair da mediação se você entrar. O juiz não vai te obrigar a ficar dentro de uma mediação, vai fazer acordo. Mas existe essa força obrigatória. Então, eu tenho um pouco de receio nesse tipo de modelo que aconteça uma burocratização. Por outro lado, isso não teria que acontecer se nós tivermos um modelo mais facilitador e que isso aconteça juntamente com a formação, o que eu acho que tem acontecido, de certa forma, no Brasil, por meio do diálogo da magistratura. A própria OAB também tem participado muito. A inserção, eventualmente, dessas matérias no conteúdo do exame de ordem é algo muito importante, porque não adianta você ter uma cadeira de métodos alternativos se o próprio aluno ele não vê, pelo menos naquele primeiro momento, um objetivo mais claro. Então, esse tipo de atitude é o que muda. E eu acho que a gente tem tudo para não ter uma nova conciliação burocratizada no nosso país. E a tão decantada litigiosidade do brasileiro, né, sem nenhuma crítica ao judiciário, ela é muito fomentada pelo Poder Judiciário, né, que, de uma certa forma, até em questões muito pequenas, como nos juizados de pequenas causas, acaba estimulando, ao invés de desestimular a busca pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, a gente estava conversando no almoço com a juíza Mariela, e ela contando, hoje ela é juíza do juizado de pequenas causas, que um senhor ajuizou uma ação porque o telefone dele o tempo inteiro tocava, que era uma agência de correios de uma região X lá de São Paulo. E ele ajuizou uma ação no juizado por isso, porque ele estava incomodado com os insistentes telefonemas confundindo a residência dele com os correios. Foi na audiência, quer dizer, ela teve que marcar uma audiência a um custo de... É um valor que já foi feito R$ 1.500 por pessoa, quer dizer, cada litigante custa, de uma forma geral, ao Estado, R$ 1.500. Então, ela teve que marcar uma audiência, ele teve que contratar um advogado, teve que se gastar papel, e ela, na audiência, deu um Google e descobriu que como é que era mesmo a história? O número do telefone dele, na verdade, número do telefone estava vinculado vinculado com o correio. O número do correio estava constando o número dele. Quer dizer, era uma coisa simples de resolver. Havia sido sorteado sem saber. E aí, o que a gente vê, infelizmente, ministro Mauro, é o judiciário fomentando o litígio, dando, enfim, ações de indenização, ação de danos morais, sabe? O vizinho me olhou torto, eu vou entrar com uma ação de dano moral, eu ganho. Né? O protagonismo do ministro Salomão em coordenar um evento desse JAES é justamente para que nós nos submetamos a esse tipo de debate, crítica realmente ao judiciário. Eu reconhecia isso lá atrás e reconheço aqui. Eu concordo com a professora Roberta que, inúmeras vezes, o judiciário se dá o papel de criar outros, de fomentar outros litígios. Sem embargo, de que essa mudança cultural que se preconiza, creio eu, seja do servidor desde lá de baixo, ou seja, a formação do servidor. O ministro Salomão deve se recordar que, logo que nós chegamos aqui, nos encontrávamos no corredor do tribunal, no intervalo das sessões, e eu vinha falando seriamente, às gargalhadas, porque nós estávamos, na segunda turma, meia hora, a debater se conhecíamos ou não um habeas corpus de 2 macacas chimpanzés. E isso começa com uma vistoria da saúde pública no município de São Paulo, em que começa uma contenda do fiscal da saúde pública com um casal que, sem filhos, adotou 2 chimpanzés e tratava as 2 chimpanzés como se filhas fossem. Elas tinham um laptop, elas tinham um babá, tudo. E o fiscal não admitia isso. E isso foi levado ao judiciário de 1º e 2º grau, na 3ª região, chegou ao STJ. E nós, por meia hora, debatemos se conhecíamos ou não o habeas corpus. Um colega pediu vista dos autos e, para nossa felicidade, o constrangimento não foi maior porque a parte desistiu. Eu não sei se foram as macacas que desistiram, mas alguém por elas desistiu do habeas corpus e nós não trouxemos isso de novo à bancada para reunir a corte. E eu ainda tive uma tentativa inglória de pedir ao ministro Castro Meira
grande ministro da segunda turma, egresso da 5ª região, e eu pedi, mestre Mira, olha, ninguém destaca isso, era o item 8, eu me lembro bem, porque aí passa em lista e ninguém toma conhecimento, né? E aí a Eliana disse, você acha que o colega não vai fazer um salseiro em cima disso? Eu digo, vai fazer. E acabou se fazendo isso, ou seja, houve um debate acalorado para conhecer ou não o recurso e foi interrompido o julgamento, mas isso, volto a dizer, começa com aquela cultura burocratizante trazida do fisco lá embaixo, de saúde pública, e que vai bater nos costados do STJ. Mas o ministro Pertence, em diversas entrevistas e colóquios, sempre rememorava o caso da posse daquele jumento do Papa João Paulo II, quando passou por aqui, que terminou no Supremo Tribunal Federal, e também o habeas corpus, que veio em recurso, vindo do Rio Grande do Sul, de um senhor que era calvo, e ele abre os jornais e vê uma notícia. Atenção, carecas, vocês estão com os dias contados. Ele entrou com habeas corpus preventivo. E isso veio terminar no Supremo Tribunal Federal, com o ministro togado a decidir uma matéria dessa natureza. Ou seja, eu volto a dizer, o Judiciário aceita as críticas e não quer transferir, com certeza, o ônus que lhe cabe de decidir, ainda que dessa forma burocratizada que nós estamos julgando hoje, mas que nós solucionemos mesmo o conflito e preparemos, habilitemos melhor o mediador para isso. Mas eu queria avançar ou que solucione só realmente os conflitos, porque né, essas quinquilharias não são conflitos. Né? Uma outra preocupação que me traz aqui, eu coloco às senhoras, é a preocupação da professora Ada, que, ao criticar o nosso marco legal, que logo, esperemos todos, venha a lume, ela criticava a situação reducionista de, por exemplo, não se avançar com esses métodos alternativos de solução na área do direito de família. Eu queria ouvir a experiência no exterior e no Brasil, e se nós concordamos com a professora Ada, que sobretudo neste quinhão, é onde se pode fomentar ainda mais a conciliação, ou se necessariamente nós temos que deixar isso aí fora do âmbito de uma solução alternativa. Bom, o projeto da mediação, ele diz que não se submete à mediação o conflito onde se discuta filiação, adoção, poder familiar ou invalidade de matrimônio, interdição, recuperação judicial ou falência. Ou seja, em relação à questão familiar, ficou o óbvio. Se pode mediar quando há direitos patrimoniais envolvidos, somente em relação às questões patrimoniais. Então, realmente choveu no molhado, né? Continua sem, se esse projeto vingar, continua sem a possibilidade da mediação na área de família, o que eu acho é muito importante. Nós não temos essa experiência aqui no Brasil, que a Juliana com certeza melhor explanará, porque ela tem uma vasta experiência lá na França, né? A gente estava conversando sobre isso e... Essa questão é uma questão interessante, porque foi talvez o primeiro problema que eu tive quando eu comecei a coordenar um programa de mediação incidental, em que eu tinha que decidir, muitas vezes, quais eram os casos que iriam para a mediação ou não. Então, num determinado momento, me chegou um processo, só para que a gente tenha uma ideia do que pode acontecer hoje no Brasil. Na Espanha, naquele determinado momento, não havia uma legislação nacional de mediação. Então, não tinha regulamentação, estavam justamente no estado que estamos hoje. Mas havia, antes mesmo de haver a regulamentação, ou de haver uma lei nacional, havia uma proibição, e ainda há, que é a proibição de realizar mediação em casos de violência de gênero. Lá existe um sistema muito protetor nesses casos de violência de gênero, envolvendo uma mulher e tal. E apareceu um caso no juízo que era o seguinte: a senhora tinha uns 3 ou 4 processos já instaurados, existiam ordens de afastamento daquele casal, já eram senhores, era um casal já de senhores, e que aqueles processos se
já tinham muito tempo correndo, era uma coisa muito desgastada e que existia essa distância entre as duas partes. Como havia proibição, nós não podíamos mediar. Então, a mediadora me perguntou, e o que a gente faz, então? Porque o que está acontecendo é que essa senhora está ligando para cá, para o programa, pedindo para que seja mediado. Ela diz que não aguenta mais esse monte de processo e ela quer resolver a situação. Numa situação como essa, em que nós tínhamos a proibição normativa, ainda que não houvesse uma lei de mediação, o que nós tentamos fazer foi dar uma solução interpretativa no sentido de que a mediação ela era proibida para proteger a vítima, para proteger a senhora. Então, o que a gente pensou em fazer foi separar. Nós vamos fazer essa mediação, mas de um modelo um pouco diferente. A gente vai fazer com cálculos, que são sessões privadas, e, dessa forma, talvez nós não sejamos tão equivocados diante dessa proibição. Mas o que isso mostra, esse contexto todo, é o seguinte, que quando a lei ela proíbe a aplicação da mediação, em qualquer caso, ela cria uma dificuldade para a própria parte que quer resolver. Aí a gente se pergunta, tá, mas é que esse direito talvez seja um direito indisponível, é um direito sobre o qual ela não pode transigir, existe uma série de proteções do ordenamento jurídico. Contudo, nessa mesma situação, nós podemos utilizar outras vias de controle do respeito desses direitos. A própria homologação judicial ela não é um ato simplesmente de assinar sem observar o que aconteceu. A atuação do Ministério Público, em muitos casos também relacionados aos conflitos familiares, também não é uma mera aparição, uma mera assinatura. Então, nós precisamos confiar mais na qualidade. Há uma dose exacerbada do preconceito ao novo. Sim, sim, eu acredito que sim. É uma visão talvez um pouco parcial, porque eu estou do lado sempre dos mediadores e da mediação, mas, sem dúvida, existe uma grande dificuldade no momento de você institucionalizar a mediação, se você já determina um monte de proibição. Nesse campo aqui você não pode entrar, e, muitas vezes, como é o campo familiar e o campo empresarial, são campos onde a mediação floresce com muito mais sucesso. Então, talvez deixar um pouco mais para que o próprio magistrado, o Ministério Público, o advogado e as partes decidam, que sai em conjunto, mediado, se é possível ou não a realização dessa mediação. Mesmo se o Ministério Público não venha participar num primeiro momento da mediação em caso de família, por exemplo, filiação, adoção, nada impede que depois ele dê uma olhada na hora de homologar, e realmente não entra na minha cabeça por que filiação, adoção, questões familiares em geral não possam ser mediadas pelas partes que são as partes interessadas. Não entra na minha cabeça. Por que no Brasil sempre tem que ter a tutela, sempre tem que ter, é sempre parte do pressuposto de que todo mundo tem que ser tutelado aqui nesse país. Essa cultura é que nós precisamos mudar efetivamente no Brasil. Um outro ponto que a professora Ada sempre critica é em relação à remuneração do mediador. Saber remunera ou não, como remunerar, ou seja, se necessariamente ou deve se manter um tom exacerbado de voluntariedade nesse trabalho. Qual a visão? Não, acho que tem que remunerar, né? Tem que remunerar. De graça, não mais. Acabou. A lei áurea. Tem que remunerar. A experiência. Correto. Professora Luciana. A gente tem que, talvez, fazer uma distinção entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial nesse caso. Na parte da mediação privada, extrajudicial, o próprio mercado acaba regulando. Ou os próprios centros também, que vão tratar, ou vai ser cobrado por hora, ou vai flexibilizar esse procedimento para que as partes decidam com o mediador a forma de remuneração. Existem uma série de polêmicas nessa parte que fala de honorários do mediador. No caso da mediação privada, uma das questões é, por exemplo, se ele poderia cobrar com base no êxito sobre o acordo. Conheço profissionais que fazem isso de uma forma
parece algo um pouco... né, mas conheço profissionais que fazem isso, e no Brasil, talvez essa seja uma forma mais fácil de convencer os clientes do que cobrar por hora. Nós não temos tanto, a não ser no alto nível empresarial, que está acostumado com esse tipo de conduta internacional, que você tem o costume de cobrar por hora, mas seguramente não é a maior parte dos conflitos que nós temos hoje. Então, mais uma vez, eu acredito que a resposta para essas perguntas, ainda que seja um pouco clichê, é a flexibilidade. Se o processo é flexível, vamos deixar as partes e aos mediadores, aos centros, que seja, decidir um pouco como vai acontecer essa remuneração. Na parte da mediação judicial, existe lá fora, na França, em outros países, um diálogo maior com o setor privado. Então, as partes, muitas vezes, elas são incumbidas de pagar esse processo, muitas vezes meio a meio, para que elas tenham acesso a esse tipo de técnica. Vamos nos perguntar nessa situação, ok, mas e se a parte não quiser pagar? É possível também que sejam oferecidos serviços voluntários. Muitas vezes, os próprios mediadores que estão em treinamento são possibilidades para que isso aconteça. Existem muitas opções. Eu acredito sempre que a conexão com o setor privado e com outras instituições ajuda muito na realização e na administração da justiça, mas também não podemos fechar os olhos para a situação que nós temos hoje. É preciso também haver um investimento grande na área de estruturação. Não adianta eu ter um mediador, universidade, fornecer um mediador para um determinado programa, se ele não tem uma sala, se ele não tem uma caixinha de lenço de papel, que a gente costuma precisar, um flip chart, que é um lugar onde você costuma usar para desenvolver as ideias. Então, assim, existe uma série de coisas e de estruturas que são necessárias para um bom desenvolvimento do trabalho. Não é parar na lanchonete e vamos mediar. Não, vamos criar uma estrutura para que as partes se sintam tão bem, nem sei se elas se sentem tão bem assim, mas como numa sala, juntamente com o magistrado, em um lugar em que ela é atendida e que vai haver uma resposta para o conflito que ela está vivendo. Então, precisa de estrutura. Eu acredito que só floresce um setor se tiver remuneração. Não precisa, obviamente, ser uma remuneração absurda, uma remuneração compatível com o trabalho, condizente com a mediação, condizente com a prática internacional. Mas é só isso que faz com que as pessoas queiram se profissionalizar. Profissionalizados. Porque senão não há incentivo. Isso, né? Não há incentivo, as faculdades não vão querer abrir cursos, entendeu? Se isso não virar realmente um mercado de trabalho, porque a gente não pode pensar que ganhar dinheiro é uma coisa ruim, não é necessário, todo mundo precisa disso, o capitalismo, o dinheiro tem que circular mesmo. Então, se não tiver realmente um mercado estruturado, capitalista, as coisas não funcionam em lugar nenhum. Sem embargo, a professora Roberta também intervir. Professora Luciana, ao longo desse tempo que a senhora... Juliana, ao longo desse tempo que a senhora atua no exterior, a indagação que eu faço é a seguinte: houve um reflexo disso no grau de litigiosidade desses países ao longo desse tempo, com a arbitragem e a mediação? Se há consequências para a quantidade em acervo mesmo, no judiciário. Fazendo a diferenciação, uma vez mais, entre a mediação privada, muitas vezes não é possível ter os dados suficientes, porque, como muitos desses processos são confidenciais, ainda há muito pouco dado em relação a isso. Então, a gente não sabe aquilo que deixou de chegar ao judiciário ainda. É possível, talvez, você até ter, lá em Paris, você ter contato com os CMAP ou algo assim, para ter uma noção do número de mediações que é realizado, mas nós não temos uma noção do que não se chega ao judiciário por conta disso. Dentro do próprio judiciário, já existe, sim, uma diminuição, principalmente em casos como... Mesmo aqui no Brasil, há uma resistência muito grande, mas na parte de direitos do trabalho, existe um movimento forte também, na parte de família. Então, existe, sim, uma redução da carga
de trabalho, do número de processos, mas isso ainda é muito pequeno se formos observar o potencial que existe, se formos observar outras experiências, como a norte-americana, ou o sistema canadense, os sistemas nórdicos também, em que as pessoas já são acostumadas a lidar com esse tipo de método. Então, também acontece pouco a pouco. Essa semana estava uma ministra da Corte Suprema da Espanha aqui, e ela dizia para mim o seguinte: Juliana, eu observo pelas discussões e pelos temas que são tratados, que hoje se vive no Brasil, que se viveu, e são as mesmas dúvidas, as mesmas discussões há 10, 15 anos atrás. Então, é muito parecido o que eles vivem, as coisas são paulatinas, mas elas acontecem. Eu acredito que no Brasil também vai ser assim. Nós não vamos ter uma mudança tão radical. Na negociação, às vezes, a gente usa no início para facilitar a participação das partes, uma ideia de abaixar as expectativas. Então, acho que a gente está no momento, a gente vê um momento de boom da mediação, de endeusamento dos métodos alternativos, mas talvez a gente esteja no momento de baixar essas expectativas quanto às consequências ou quanto a forma como isso vai se desenvolver, para que aconteça bem. Então, baixando as expectativas, talvez a gente veja a mediação como uma forma de melhorar a qualidade da resposta estatal ao conflito, não necessariamente a quantidade. Porque é um método que todo mundo perde, né? As duas partes perdem um pouquinho, né? Ganham muito, mas perdem um pouquinho. Judiciário, não. Um sempre ganha, um sempre perde, em geral. Dentro desse ponto que difícil, né? Eu ia instigar a professora Roberta a saber se nós conseguiríamos reduzir esse grau de litigiosidade nacional, brasileiro especificamente, fomentando mais a aplicação desses métodos alternativos de solução de litígio, porque no Brasil isso fica muito claro. O STJ tem estatísticas de toda ordem para espelhar que, por exemplo, na região sul, que é onde há um índice de DH maior e de escolarização maior, ou seja, é de lá, proporcionalmente, vem um grande manancial de recursos para o nosso tribunal, em detrimento, por exemplo, da minha região norte do Amazonas, que pouco fornece de recursos ao Superior Tribunal de Justiça. É saber, esse grau de litigiosidade pode ser convertido, diminuído efetivamente, se nós conseguimos, desde a base, fomentar essa mudança de cultura para que solucionemos o conflito. Não, acho que a ideia... não teria conexão alguma que eu estou falando, ou seja... Não, a ideia é essa, né? E passa por aquilo que a gente estava, né, comentando, que é a questão da confiança, né, que o povo brasileiro vai ter que passar a ter numa figura que não é togada, né, numa pessoa que é uma pessoa igual a ele, um comum, né, uma pessoa especializada, obviamente, que estudou, que é preparada para fazer aquilo, mas que não tem uma carteira, não tem um brasão. Né? É uma mudança de cultura, é complicado, mas tudo só acontece se começar a acontecer. Né? E, como esperta no assunto, também acha que pode haver essa redução de litigiosidade culturalmente, ou é necessário a lei para que a gente consiga isso? Eu acredito que a lei, ter um marco legal sobre a mediação, é algo muito positivo. Eu acredito sim que isso vá refletir positivamente no uso da mediação. Não só no uso da mediação judicial, como no uso da mediação privada também. Há estudos e experiências que mostram que, quando você começa a usar a mediação, mesmo junto do Poder Judiciário, você começa a ter um reflexo disso também na mediação privada. Então, a tendência é que, sim, que ajude muito. Se vai diminuir a litigiosidade, talvez, mas se a gente observar também o movimento que o Brasil tem feito em termos de crescimento de litigiosidade, existem vários fatores, né? Esse é só um deles. Eu não tenho possibilidade aqui de dizer que a mediação vá realmente ter um impacto tão grande.
acredito que pode ter um impacto muito positivo, mas não acredito que nos próximos anos exista um impacto tão grande advindo da mediação. Eu acho que a judicial é um bom começo. Acho que a mediação judicial realmente tem que ser bem fomentada, como já há, né, os Sejucs, né, lá em, Com certeza. Né, do nós, CNJ. O que não é concebível é que nós permaneçamos com esses acervos enormes no judiciário e eu trago aqui, não é uma novidade, porque isso já foi divulgado, mas um exemplo da preocupação, o judiciário ele trabalha ao encontro da expectativa da população sobre vários aspectos, dentre eles absorvendo essas críticas e convertendo-as em políticas públicas. O STJ, por exemplo, agora na gestão do ministro Falcão, criou um setor de inteligência judicial em que estão sendo detectados os gargalos do Judiciário Nacional e onde o judiciário deve atuar com mais ênfase. Eu conversava ali na Carrefour com os colegas e dizia que na próxima quarta-feira, por exemplo, eu coloquei em pauta um recurso que o setor de inteligência me repassou, que não tem todas as informações ainda, mas somente com o acervo da Justiça Estadual de São Paulo e da Justiça Federal da 5ª Região, atingiu-se 1 milhão de processos. O reflexo de um julgamento de um recurso repetitivo. E na mesma pauta, um outro recurso que eu estou levando a julgamento, que só da 4ª Região são 250 mil processos que serão atingidos. Ministro Salomão, eu havia sido alertado pela organização que, a exemplo do que Vossa Excelência já fez daqui também, nós franqueássemos ao auditório perguntas, até para que a professora Roberta e a professora Juliana possam expor temas outros que ficaram ao largo dessa explanação das duas aqui. Eu não sei como é que a organização, mas quem quiser usar a palavra e fazer algum questionamento. Uma saudação especial à nossa ministra Nancy Andrighi, aqui presente, Corregedora Nacional. Pois não. Aqui. Um minuto só. Cumprimentando a todos pelo evento, pelo brilhantismo das palestras, das explicações que tivemos aqui. Eu me preocupo bastante com essa questão da pacificação. Sou juiz federal em São Paulo, temos uma demanda crescente que não podemos resolver, e é uma situação que se repete em vários locais aqui no Brasil, e acho até que a mediação e a conciliação, como também a arbitragem, são boas soluções, não é a única solução. Mas eu pergunto se, na sua experiência europeia, professora Juliana, a lei, se existe regulamentação sobre diferentes tipos de mediação, para diferentes tipos de conflito. A mediação transformadora, a restauradora, como é que isso é tratado? Porque a gente está falando muito de mediação e, sob esse nome, colocando muita coisa. Colocando a mediação pública, a privada, a judicial, a civil, mas cada caso é um caso. Ferramentas diferentes. Como é que isso é visto na Europa? Qual é o seu nome? Raul. Boa noite, Raul. Boa tarde ainda, né? Estou no fuso europeu. É interessante sua pergunta, porque eu sempre espero alguém fazer essa pergunta na plateia, porque aqui no Brasil e em muitos outros lugares também, faz a distinção entre escolas de mediação. Então, para aqueles que estão aqui e não têm uma formação em mediação, vou dar uma resumida, que é o seguinte: existem correntes dentro da ideia do que é uma mediação, em que a atividade do mediador ele pode ser mais facilitador, ou mais avaliadora, ou mais incisiva na hora de propor, por exemplo, uma solução ou não. Então, existem essas diferenças de conduta que são realmente importantes no momento de você definir qual projeto de mediação que você pretende usar
no seu caso, na Justiça Federal. Lá na Europa, pela determinação europeia, e não só por isso, se formos analisar também parte de soft law vinda da UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para Direito Comercial Internacional, e também o próprio Conselho da Europa, que não é uma instituição comunitária como a União Europeia, mas é uma instituição de direito internacional que tem recomendações sobre mediação, nenhuma delas determina ou critica formas de mediação. No modelo europeu comunitário, existe sim uma tendência a promover uma mediação mais de facilitação, em que o mediador ele não atua como um conciliador propondo a solução para as partes. Então, em teoria, se eu sou mediador, eu estou com o ministro e a doutora Roberta, eu não vou propor a solução para o conflito deles. Mas, se você me perguntar o que acontece na prática, é pura e simples decisão do próprio mediador. Tenho uma colega magistrada que ela diz, eu não quero saber se eles vão aplicar o modelo Harvard, o modelo transformador, o modelo... Não me interessa, eu quero que ele decida, com base no conhecimento técnico dele, o que é necessário usar naquele momento. Agora, se eu tenho uma determinação normativa que impede que o mediador faça propostas, ele, naturalmente, não vai poder fazer propostas. A gente usa certas técnicas para fazer propostas quando nós não podemos fazer propostas. Por exemplo, dizer, dentro daqui do nosso centro aconteceu um caso semelhante, as partes encontraram na solução X a saída para um problema. Então, eu não estou sugerindo, mas eu estou levantando certo precedente. Então, assim, existem técnicas que você pode usar sem determinar, sem usar uma forma mais forte, porque isso implica muito depois, no momento da execução do acordo que você consegue nessa mediação. Se você tem uma mediação mais facilitadora, o que acontece é que as partes elas entendem que a solução veio delas próprias. Então, elas tendem a cumprir mais esse acordo. Agora, se elas entendem que foi algo, talvez se aquele mediador não tivesse dito isso, será que ele não foi um pouco tendencioso? Tende a não ter um cumprimento tão forte. Aí a gente tem uma consequência no momento da execução do acordo. Posso complementar? Pode. Nesse modelo também, o papel do magistrado. O magistrado media, concilia, porque essa é uma discussão que a gente tem aqui ainda, né? A questão de se contaminar com a prova, de conhecer o fato fora do processo. Como é que isso se coloca lá? Uma preocupação nossa. Essa é uma questão um pouco complicada de falar aqui entre magistrados, mas eu vou dar minha opinião pessoal. Não é o certo, não é o errado. Quando a gente fala de mediação, a gente tenta justamente sair de um esquadro rígido, normativo, para um esquadro um pouco mais flexível. Então, são opções. Vou te dar a minha opção. Particularmente, eu entendo que o juiz, que a pessoa que vai julgar, ela não conseguiria atender às expectativas de um processo de mediação, porque ela não consegue a isenção completa, ela vai ter acesso, dentro de um processo que é confidencial, a várias coisas, ou não vai ter, porque as partes simplesmente vão pensar, eu não vou falar nada aqui, porque esse juiz daqui a pouco vai me julgar. Então, existem muitas dificuldades em implementar uma mediação judicial, por conta da confidencialidade, por conta da própria neutralidade em relação à obtenção ou não do acordo. Difícil. Na minha opinião, um pouco complicado. Mas eu também não vou dizer que não existem experiências exitosas nesse sentido. Alguns países nórdicos possuem essa modalidade de mediação judicial. Aí, nesse caso, muitas vezes o que acontece é você, se você acaba mediando um caso em que, né, você passa o julgamento, você já não vai julgar esse caso, você passaria para um colega, né? Uma forma de você evitar a sua contaminação no processo de mediação com informações em que você, em teoria, não teria acesso num processo judicial. São opções. Minha opinião, eu prefiro que o magistrado ele não medie, até porque a própria atividade judicial ela tem uma perspectiva de autoridade. Portanto, você perder essa autoridade no momento em que você vai mediar e passar por um nível mais equivalente ao das partes é algo muito difícil. Existem profissionais que conseguem, existem profissionais que não conseguem.
O CPC fala em conciliação, né, na verdade, né, o magistrado ele faz a conciliação. Acho que o que a gente fala aqui de mediação judicial seria uma coisa látere, mas feita dentro do Poder Judiciário, né? E mais uma participação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da experiência da professora. Por favor, só se identifique. Meu nome é Maurício, Maurício. integro Obrigado. um centro de mediação aqui Ok. de Brasília, chamado SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Obrigado. E a minha questão é com relação ao tempo de duração de um processo de mediação. Porque, separando um pouco a mediação e a conciliação, as conciliações que estão sendo levadas a efeito no Brasil estão se exigindo dos conciliadores um prazo, às vezes, meia hora, 15 minutos, sei lá, o tempo, nesses momentos que se faz esses grandes momentos de conciliação, né? E como está acontecendo a experiência na Europa, com relação às conciliações, que até um autor espanhol também já cunhou a expressão de macedonização das conciliações, exigindo rapidez nesses processos, né? E também das mediações. Se as mediações teriam, como a gente pretende aqui, que exista um prazo mais elástico para que as partes possam processar as ideias da mediação, enfim. Eu gostaria de saber dessa experiência quanto ao tempo que é destinado tanto para conciliações como para as mediações. Em alguns países, existe ainda essa mesma situação que a gente enfrenta hoje no Brasil, acontece em muitos outros países, inclusive do autor que você citou. Na Espanha você tem a conciliação, que continua lá, um ser diferente, vai acontecer a mesma coisa aqui com a gente, e existe a mediação. Mediação é um processo mais complexo, um processo estruturado, em que você não vai conseguir fazer nada em 15 minutos. Então, você teria a possibilidade de uma suspensão do processo para realizar uma mediação, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Existe uma possibilidade de, sim, uma ampliação desse tempo de mediação. Cada conflito vai exigir um certo tempo. E depende muito também da disponibilidade das partes. Muitas vezes, se o conflito que está sendo mediado, ele existe entre pessoas que viajam muito, por exemplo. Você, muitas vezes, não consegue agendar as mediações numa semana. Por outro lado, existem experiências como a inglesa, em que você, numa mediação comercial, você entra numa sala de dia e você só sai quando você conseguir um acordo. Vamos comer sanduíche, vamos fazer o que for preciso, mas a gente só sai daqui com um acordo. Então, um dia, às vezes, é necessário. Não, isso não implica em que o acordo alcançado ele tenha maior ou menor qualidade. Vai depender muito do conflito, vai depender muito das partes. Varia muito, não é realmente você não vai conseguir fazer com 15 minutos, mas também não vou dizer que eventualmente você não pode conseguir fazer em 2 horas. É possível. Continua, Franqueira. Senhor ministro, doutoras Anderson Candiotto, Magistratura Estadual de Mato Grosso. Pois não. Eu gostaria de saber a experiência europeia, se em determinados países, pelo menos por um período, foi determinado o comparecimento obrigatório das partes para as mediações judiciais, levando em conta principalmente momentos em radical mudança de cultura e levando em conta também que muitas das vezes a primeira resposta, a negativa a participar, nem sempre é opção da parte, mas é muito mais um juízo de conveniência de quem estaria postulando em favor da parte. Hoje, no projeto que está tramitando no Congresso, até onde eu recordo, no que toca à mediação, se na petição inicial vier a opção, não desejo me submeter, não se trabalhará essa questão dessa mediação em centro judicial com petição inicial distribuída, não sendo, me parece, conforme seria a intenção do CPC, como disse a professora Ada. Essa perspectiva da mediação obrigatória ou mediação prévia como condição de procedibilidade para a demanda, é isso que você está me perguntando, eu acho, né? Existe, sim, um modelo italiano, por exemplo, que é um modelo de justiça extremamente lento, né, em que eles já tiveram várias punições
pela lentidão da justiça, eles adotaram um modelo mais incisivo aí nessa questão da obrigatoriedade, impondo como uma condição de procedibilidade para a demanda depois dentro do judiciário. Primeira pergunta que vamos fazer aqui no Brasil: e o acesso à justiça? Então, a gente vai ter esse questionamento, sem dúvida. Na Europa, entende-se, e a própria diretiva já veio com isso muito claro, expresso, que não é óbice, não é um impedimento ao acesso à justiça você colocar uma mediação obrigatória, desde que se possibilite o acesso a essa autoridade julgadora depois. É uma questão ainda polêmica, a maioria dos países não tem mediação obrigatória. Existem, sim, algumas possibilidades dentro de alguns sistemas de sancionar, por exemplo, a parte que não participou por meio de aplicação maior de custas processuais, ou mesmo dentro dos honorários, assim, essas questões menores que não vão influenciar no julgamento do próprio mérito da causa, mas que talvez tenham uma força no momento de persuadir os atores a participarem. Mais recentemente, no mês de janeiro desse ano, houve um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu, em que o professor Giuseppe De Paolo levanta mais uma vez essa questão da obrigatoriedade ou não, fazendo menção dos modelos que adotaram a obrigatoriedade, porque são vários tipos de obrigatoriedade que você pode usar. Então, ele fala que, em certa medida, alguma obrigatoriedade ela favorece o uso da mediação. Por exemplo, se você determina que as partes compareçam a uma sessão de informação, é um tipo de obrigatoriedade. Se você E é super importante esse comparecimento a uma sessão de informação, porque é o momento que o mediador tem de seduzir as partes para participar daquele processo. As partes, por mais que a mediação seja obrigatória, se elas não estiverem convencidas de que aquele processo vai trazer um benefício, se o mediador não for para elas alguém que essa pessoa vai resolver um problema, não adianta você impor a mediação. Mas essa sessão de informação obrigatória poderia, sim, ser algo interessante. Outro tipo seria você determinar que as partes participem da mediação e, se elas quiserem sair, que elas têm que expressar que elas querem sair. Isso já é diferente de dizer que elas querem entrar. Então, existe essa... Ele favorece muito esse tipo de método, em que as partes precisam dizer claramente que querem sair, não necessariamente dizer claramente que querem entrar no processo. Existe essa discussão ainda, principalmente depois desse estudo, porque esse estudo analisa o impacto das legislações nacionais na mediação, então tem essa polêmica. Mas eu acredito que pouca coisa mude dentro dos ordenamentos internos, porque é uma questão de cultura jurídica dentro dos países. Eu acho que os países não vão mudar muito essa questão da obrigatoriedade, porque acabaram de ter a legislação implementada. Não acredito que mude muito, não. Para complementar... A posição agora da doutora Roberta, que foi da comissão. O artigo 23, parágrafo 3º do projeto, né, ele diz o seguinte: todos os litígios decorrentes de contratos de natureza comercial ou societária celebrados a partir da entrada em vigor desta lei, com valor superior à alçada dos juizados especiais, deverão ser submetidos a uma primeira reunião de mediação extrajudicial, ou seja, uma condição de ação, né, nos moldes dessa lei, antes de poder ingressar em juízo. Uma condição de ação à semelhança do que acontece na Argentina, por exemplo. Esse dispositivo ele não foi originário da comissão que foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Então, eu não tenho como falar para vocês, e sim, eu acho que é originário da comissão, porque, como falei, foi uma junção, né, dos dois projetos, e foi da comissão do Ministério da Justiça. A ministra Nancy, nossa corregedora nacional de Justiça, participou dessa comissão. Talvez ela possa, na sua palestra, esclarecer melhor qual foi o fomento, qual foi a ideologia desse dispositivo. Pois não. Meu nome é José Ferreira Neves, eu sou desembargador federal do Tribunal Regional dessa segunda região e tenho a honra de coordenar o núcleo de conciliação do nosso tribunal. Nós participamos já, esse núcleo tem cerca de 8 anos já de funcionamento
E eu posso, aproveitando aqui as ponderações da doutora Roberta, principalmente, né, e também do doutor Juliano, né, assinalar o seguinte, com a experiência que nós temos lá, dessa mudança paulatina do paradigma, da cultura, no que diz respeito à busca da pacificação mediante a conciliação, né? Nós temos tido mensalmente diversos mutirões que, no meu modo de ver, já deixam de fazer jus a essa expressão mutirão, que é algo episódico, e passa a ser uma pauta de conciliação. Nós conseguimos, depois de muita resistência, evidentemente, né, trazer para esse movimento, né, os órgãos federais, por exemplo, a Caixa Econômica, a EGEA, que é a empresa que coordena os contratos da Caixa Econômica. Nós temos também tido agora muito apoio também da União Federal, no que diz respeito à polêmica, a demandas sobre gratificações, né? E, na medida do possível, nós conseguimos fazer uma quantidade razoável de pacificações, digamos assim, de conciliações, de resolução consensual do conflito. E isso me deixa muito feliz, e por isso que eu tive a ousadia de pedir a palavra aqui para dizer, né, não é somente da segunda região, de várias regiões aqui, os tribunais federais fazem, né, de fazer, buscar, na medida sempre possível, fazer essa mudança de paradigma, essa nova forma de cultura de se ver como o judiciário como um coadjuvante na resolução dos conflitos. E eu costumo dizer o seguinte, que a resolução consensual de conflito, ela não é somente uma forma de resolver processos, ela é também uma aula de cidadania. E isso eu faço questão de assinalar. O brasileiro, como disse a doutora com muita propriedade, ele tem nós temos a nossa cultura paternalista, de que jogar sempre no ombro de terceiro a resolução dos nossos problemas. Eu digo sempre o seguinte, que quando as partes se encontram para resolver o processo, elas têm a oportunidade de administrar seus próprios interesses. O juiz não está ali para ser um indutor, ele é um coadjuvante e um moderador. E isso tem sido muito importante, a quantidade de processos que nós temos conseguido levar a termo nos deixa bastante felizes. E também, além dessa característica de pedagógica, né, ela tem também um outro ponto fundamental, que é também de desafogar um pouco o judiciário, na medida do possível. O judiciário brasileiro, que sabemos todos, está bastante assoberbado. E essa é uma forma que precisa ser cada vez mais incentivada. Eu costumo dizer também o seguinte, que a resolução consensual não deve ser vista como uma revolução do judiciário, porque essa palavra, às vezes, dá chabu, como se diz nas festas juninas, né? A gente pensa uma coisa, tem uma expectativa e aquilo não dá certo, cria na sociedade um anticlímax, né? Feito a gente verifica em alguns casos, no que diz respeito à excelente ideia das pequenas causas, das causas especiais, que hoje já estão também sobrecarregadas. A sociedade também já sente uma certa resistência, um certo desânimo disso. Mas a via consensual precisa, e como tem sido pelo CNJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, né, incentivado, e cada vez deve ser mais incentivado. Certa vez me pediram uma sugestão para um slogan a respeito desse nosso trabalho, né, de resolver os processos de forma amigável e em tempo recorde. Eu sugeri, e me perdoe se estou sendo um pouco jocoso, mas eu sugeri o seguinte: vamos colocar uma placa dizendo assim, Justiça Federal saída, né? Porque entrar na justiça hoje em dia não é o grande problema, sair dela, como já se disse, é um grande desafio. Muito obrigado pela
Obrigado. Eu quero, a organização já me avisou em relação ao horário, eu quero registrar que as demais perguntas todas podem ser dirigidas à organização e serão respondidas por e-mail. Portanto, vão fazer as perguntas por escrito, deixem o e-mail, que haverá resposta por parte da professora Juliana e da professora Roberta. Eu quero encerrar, então, agradecendo penhoradamente e elogiando, enaltecendo a participação da professora Roberta, a quem agradeço profundamente em nome do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal e do SERJ. A professora Juliana, igualmente, agradecemos a Vossa Excelência pela participação e enaltecemos a participação de ambas as professoras aqui e, sobretudo, repito o que disse já no início, de que o Judiciário é que está em festa no momento em que protagoniza um evento dessa natureza, abrindo suas portas à população e trazendo para cá magistrados, membros dos advogados, que nós busquemos, além de outras soluções possíveis para corrigirmos esse caos hoje e extirparmos esse caos hoje do Judiciário, busquemos também, nos mecanismos alternativos de solução de conflitos, uma das soluções para a prestação jurisdicional à altura tão ansiada dos brasileiros. Muito obrigado a todos e agradeço finalmente ao ministro Luiz Felipe Salomão pela brilhante coordenação do evento. Muito obrigado.